Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos trabalhando com a semana 24 da disciplina de língua portuguesa. Já tivemos aula ao vivo e essa é uma videoaula. Vamos trabalhar com a apostila número 3, que é a apostila em que nós estamos trabalhando, e o conteúdo é mais gramatical. Vamos lá, então? Nessa videoaula, nós vamos trabalhar, então, com as páginas 43 a 46, da apostila 3 sobre orações coordenadas. E como tarefa, vocês vão ter as páginas 95 e 96. Essas páginas da tarefa serão corrigidas na próxima aula ao vivo, na próxima quarta-feira que vem. O conteúdo de orações coordenadas já foi mencionado, vocês mais ou menos já conhecem, já sabem a diferença da oração coordenada, da subordinada, porém agora nós vamos trabalhar de forma bem aprofundada. Primeiro as coordenadas e depois as subordinadas. Na página 43, nós temos um quadro bem explicativo sobre essas orações. Primeiro, lembrar que oração é um período que possui verbo. Então, dentro de uma frase ou de um parágrafo, nós podemos ter várias orações, dependendo do número de verbos, ok? Geralmente, estamos trabalhando com períodos compostos por duas orações. Aqui diz assim: orações coordenadas são aquelas que não funcionam como termos de outras orações, como acontece com as subordinadas, ou seja, as coordenadas são independentes umas das outras, têm sentido completo, enquanto que as subordinadas dependem uma das outras, então depende de uma oração principal para ter sentido. As orações coordenadas, que não vêm introduzidas por conjunção, denominam-se assindéticas. São separadas entre si por vírgulas. Exemplo: o jovem quer mudar o mundo. Nada o intimida, nada o detém. Aqui aparece um período com 3 orações. O jovem quer mudar o mundo, nada o intimida, nada o detém. Mudar, intimida e detém. 3 verbos, 3 orações separadas por vírgulas e são orações coordenadas, porque elas são independentes umas das outras. As orações coordenadas que vêm introduzidas por conjunção denominam-se sindéticas. São separadas por vírgula, com exceção das iniciadas pelas conjunções e, a não ser em 2 casos explicados no quadro seguinte. E ou. Exemplos: estava atento e conseguiu entender tudo. Estava atento, vírgula, mas não entendeu o recado. Ok? Então, ó, estava atento, conseguiu entender tudo. Estava atento, mas não entendeu o recado. Vamos trabalhar primeiro, então, com as orações coordenadas sindéticas. Elas têm sempre uma conjunção que inicia a oração. Classificação. A primeira classificação é a sindética aditiva, que geralmente é o e, a conjunção e não é separado por vírgula. Ele entrou e saiu rapidamente. Ele entrou, a primeira oração, e saiu rapidamente, segunda oração, portanto, essa segunda oração é a oração coordenada sindética aditiva. A relação da soma A relação da aditiva é de soma, adição. As duas orações expressam pensamentos similares e equivalentes que podem ser somados. Conjunções utilizadas: e, nem, não só, mas também. A conjunção e é a mais utilizada. As orações iniciadas por e podem vir separadas de vírgulas em 2 casos, são exceções. Quando as orações ligadas pelo e tiverem sujeitos diferentes, ele a desafiou e ela o enfrentou, tá? Então, eu posso botar uma vírgula ali. E quando a conjunção e vem várias vezes repetida, essa repetição e a outra conjunção constitui o polissíndeto, que a gente já trabalhou uma figura de linguagem, né? A repetição do e. Trabalha, vírgula, e teima, e lima, e sofre, e sua. O nem, né, que pode ser separado por vírgula,
Não estou nem não estudou nem obteve bons resultados nos exames. Pode ou não ter a vírgula. Adversativa. Adversativa vem daquela palavra do adversário. Adversário é o quê? O contrário, né? Num time. Ele é meu adversário, ele é o contrário, de outro time. A relação é de contradição, adversidade, oposição. As duas orações expressam pensamentos que se contrastam, conjunções, mas é a mais utilizada. Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, né? São separadas por vírgulas. Estudou, vírgula, mas não obteve bons resultados, ó, contraditório. Esteve em nossa cidade, todavia não o vimos. Ele estava na minha cidade, mas nós não o vimos, contraditório. Estava apressado, contudo, nos deu atenção. Então, são coisas, ideias contrárias, tá? Lembrando que toda vez que você conseguir trocar essas conjunções, porém, todavia, contudo, pelo mas, que é o típico, né? O que mais aparece vai ser uma oração coordenada, sindética, adversativa. Toda essa classificação vocês vão ter que saber, tá? E ela inicia com a conjunção. Não esqueçam, estudou é uma oração, mas não obteve bons resultados é outra oração. A explicativa. Próprio nome já diz, explicação. Relação de explicação, a oração coordenada confirma o que foi dito na oração anterior. A oração introduzida pela conjunção explicativa, por quê? Então, por que a palavrinha que mais, a conjunção que mais vai aparecer nessa oração coordenada? Conjunções pois, que, visto que, por quanto. Exemplos. São separadas por vírgulas, tá? Exemplos. Deve estar doente, pois foi ao médico. É uma explicação da anterior. Ele chorou porque seus olhos estão vermelhos. Explicação de por que ele chorou. Ela deve estar cansada, que sentou imediatamente. Então, por que ela sentou imediatamente? Porque ela está cansada. Explicação. Alternativas. As orações coordenadas sindéticas alternativas também o próprio nome já diz, alterna, né? Uma alternância, relação de alternância. Estabelecida uma relação em que a opção por uma implica e recusa a outra. Isso ou aquilo. Quer, não quer. Seja, seja. Ora, ora. Pode ser substituída pelo ou só. São separadas por vírgulas. Fale ou cale-se para sempre. Ora concorda, ora discorda. Duas orações. E a conclusiva, relação de conclusão. É estabelecida por uma relação que se torna clara uma informação pressuposta na oração anterior. Conjunções portanto, logo, por conseguinte, então, pois. Cuidado para não confundir aqui o pois lá do porquê, da explicativa, tá? São separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Separadas por ponto e vírgula. Sempre quando as orações são muito extensas. Exemplo, subi e desci essa íngreme ladeira várias vezes. Paradinha. Portanto, estou exausto e com dor nas pernas. O manual ensina todos os procedimentos para a operação do aparelho. Paradinha. Por conseguinte, podemos usá-lo sem medo ou dificuldade. A conclusão do que foi dito anteriormente, tá? Quando separada por vírgula, essas orações coordenadas, eles são paulistas, portanto, são brasileiros, uma conclusão. Gosto de música clássica, logo gosto de Mozart. Comprei essa bicicleta, por conseguinte, conclusão, ela é minha. Não desistirei, prosseguirei, pois na minha busca. Então, sempre no exemplo, a conjunção conclusiva pois deve vir após o verbo e separado por vírgula, já que foi intercalada o verbo e o complemento. Por isso também a diferença do pois com um porquê aqui, né? Também não caberia aqui a substituição. Eles são paulistas, pois são brasileiros.
Não, aqui é uma conclusão, né? Por que são brasileiros? Não. Então, aqui indica conclusão diferente da explicação. Aqui tem um exercício bem importante porque já está em negrito a conjunção. Então, vai ficar mais fácil. Na hora da prova, talvez vocês tenham que ainda identificar a oração e depois classificar, tá? Mas aqui diz assim, indique a relação estabelecida entre as orações pela conjunção em realce. Se necessário, coloque vírgula. Letra A. Experimentei e não gostei. Não precisa vírgula, é uma adição. B. Ora aplaudiram, vírgula, ora vaiavam. É uma alternância e vai a vírgula. C. Ele não compareceu nem telefonou. É optativa, vírgula, eu não coloco quando tenho nem e é uma adição, né? Não compareceu nem telefonou. Ele não fez isso e também não fez aquilo. D. Trabalham muito, vírgula, contudo, ganham pouco. Uma oposição. As orações coordenadas de oposição são colocadas a vírgula entre elas, é colocada a vírgula entre elas, justamente para fazer essa oposição, mostrar essa contrariedade, a adversidade. E não só havia assistido o filme, vírgula, mas também já havia lido o livro, uma adição. F, vem aqui, vírgula, porque precisamos conversar. As explicativas também geralmente vêm vírgulas, tá? Antes da explicativa, antes do porquê. Nunca depois do porquê. G, o produto está deteriorado. Portanto, não pode ser consumido. Conclusiva. H, eles riem, vírgula, e cantam, vírgula, e dançam, vírgula, e se divertem. Lembra o polissíndeto? Adição. I, elas estão distantes, porém continuam amigas. Oposição, vírgula, antes do porém, nunca depois. O sol já se punha, vírgula, e eles ainda insistiam em permanecer no local. Adição. K, guarde um pouco ou volte depois. Você tem um ou só, alternância não precisa vírgula. L, o dia está nublado. Por conseguinte, irá chover. Uma conclusão, vírgula, antes da conjunção. M, ele deve gostar de arte, vírgula, pois conhece a maioria dos museus da cidade. Explicação, antes do pois. A vírgula também antes do pois na explicação, tá? Só vai depois do pois na conclusão. A próxima, ó, N, ele precisa do meu apoio. Ficarei, vírgula, pois, vírgula, ao seu lado. Conclusão. Ó, comprou frutas, verduras e legumes, vírgula, portanto, abasteceu a geladeira. Conclusão, pode ter vírgula ou ponto e vírgula, pode ter uma pausa maior aí. 1.15, forme um período com duas orações, estabelecendo entre elas a relação indicada. Na letra A, isso é inevitável, não irei me angustiar, conclusão. Isso é inevitável, portanto, não irei me angustiar. Logo, por conseguinte, vocês que escolhem, tá? É só olhar na tabelinha e escolher uma conjunção. B, tire os pés do meu pelego. Levará um joelhaço. Tire os pés do meu pelego ou levará um joelhaço. C, deve haver superado o problema existencial. Explicação, pois ou porque agora está mais preocupado. D, era psicanalista. Oposição, mas, porém, não se comportava como os colegas. E aí, o paciente tinha expectativa de falar sobre o seu problema, adição, e o psicanalista não estava disposto. Então, vocês podem escolher uma conjunção para colocar aqui e unir as duas orações, ok? Se não quiserem reescrever tudo, só unam, só coloquem a conjunção correta ali no meio de cada alternativa. E para encerrar essa videoaula, eu gostaria que vocês relembrassem aqui nesse quadrinho, aqui está de uma forma bem resumidinha, as orações coordenadas, assindéticas, são independentes e não têm conectivos, não têm conjunções. Vim, vi, vem, venci.
Eles partiram, eu fiquei. E as sindéticas são independentes, mas ligadas por conjunção. E dependendo da relação, vão ter nomes: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ok? Então, esse aqui é um quadrinho bem enxuto, né? Bem uma síntese do que nós vimos até agora. Conteúdo da nossa P1 do terceiro trimestre, que ainda não foi dada a data, mas prestem atenção, porque quando for para estudar para a prova, vocês vão ter que voltar nessa videoaula, escutar de novo a minha explicaçãozinha, ok? Se tiverem alguma dúvida, anotem no caderno e me perguntem na próxima aula ao vivo. Tchau, tchau e até semana que vem. Fiquem bem.